Vim aqui hoje mostrar para vocês um lugar legal que eu vim fazer a minha caminhada aqui no bairro. Ó, tem um pessoal ali no canal passando, indo pra praia. E é um lugar muito legal que eu tenho. Deixa eu mudar aqui. É um lugar muito legal que tem aqui perto de casa e que eu gosto de vir fazer uma caminhada. E hoje eu caminhando aqui, ouvindo meu audiolivro do livro do mês do Clube de Leitura, eu tive um insight a respeito do que foi dito e eu vim dividir isso com você. É algo sobre o que a gente faz que às vezes não é sistemático. Então, por exemplo, eu estou ouvindo um livro que eu já li, que eu vou ler de novo para o Clube de Leitura. E mais cedo eu estava tomando café com a Renata, minha esposa, e aí eu estava falando sobre isso, de que nós lemos um livro e é como se a gente estivesse indo num evento. Às vezes você já teve a impressão de ir num evento e acha tudo sensacional, se emociona, aprende um monte de coisas lá e tal, e aí depois que sai conhece pessoas legais e tudo, e depois que sai do evento você não tem nada para aplicar. Você achou tudo uma experiência ótima, mas você, na prática, você não tem lá uma lista de coisas a fazer, ou tarefas, ou então você até fez algumas anotações, mas depois joga fora as anotações, ou perde em alguma gaveta, deixa de lado. É a mesma coisa. Você tem aquela lembrança de que a experiência foi boa, mas ela não foi efetiva. Você não colocou intenção na coisa para que você usasse aquela experiência para praticar alguma coisa, para aprender alguma coisa e colocar em ação. E isso, quando a gente está fazendo mentoria, por exemplo, acontece também. Na mentoria, tanto eu, quando sou mentorado, quanto quando eu estou sendo mentor, junto com o Flávio, ou na outra mentoria, onde eu sou mentor sozinho, acontece muito das pessoas acharem uma sacada sensacional, mas às vezes não anotam e tal, e elas acreditam, elas confiam que elas aprendendo aquilo, absorvendo aquilo, já vai ser útil para elas. Mas não é. Só é útil se você aplicar. Só vai funcionar mesmo, só vai te transformar se você aplicar. É por isso que algumas pessoas entram em cursos, mentorias e tudo mais, e apesar de achar o conteúdo sensacional, acaba não conseguindo resultados, porque não pratica aquilo. Desconecta com aquela história de que eu falo, você já deve ter ouvido falar por aqui, que vai sempre existir pessoas mais feias que você, mais burras que você, mais incompetentes que você, menos competentes, né? Menos capacitadas que você, mais limitadas, mais pobres, mais sem tempo do que você, que vão conseguir fazer melhores coisas do que você, vão conseguir mais resultado, mais eficiência. Por quê? A diferença entre elas e você é que elas fazem. E eu padeço desse problema também. É uma coisa que eu tenho que ficar atento o tempo todo. Se eu não estiver atento, eu sou a pessoa que vai numa festa ou num evento, curte, conversa com todo mundo, acha sensacional aquilo e tudo, e aí depois de uma semana da festa ou do evento, se você me perguntar quando eu tiver feito isso, né, porque intencionalmente eu procuro estar atento a isso, alerta a isso e não fazer isso, não repetir, mas eu já fiz muito e de vez em quando, se eu não estiver atento, eu posso voltar a fazer. Depois de uma semana, se você me perguntar, e aí, o que você aplicou, o que você aprendeu nesse evento, eu não sei dizer, e aí eu não lembro mais o que é. Isso também acontece quando às vezes eu assisto um filme ou leio um livro que seja não ficção ali, e não ficção não, um livro de ficção, né? E que não é um livro de negócios ou de mentalidade, alguma coisa do tipo Harry Potter, e depois eu não lembro o que foi dito no filme ou no livro. Por quê? Porque
aquilo na prática só me entreteu mesmo. E agora, voltando ao assunto do livro, que eu estou ouvindo novamente, que eu já li e vou ler novamente por causa do Clube do Livro, o que eu tenho me proposto a fazer é algo que eu já tinha planejado e já tinha feito com alguns livros no passado, que foram justamente os livros que mais me transformaram. E durante um tempo eu queria ler mais livros. Eu queria ler um monte de livros, um livro por mês, 2 livros por mês às vezes e tal. Nos últimos 5 anos aí eu acho que eu li mais livros do que somando a minha vida toda, se eu tirar esses 5 anos. E no final das contas, quantos livros eu aproveitei de verdade? Porque se eu pegar um livro só desses todos e tiver a consciência de que às vezes a pessoa tem 20, 30 anos de experiência na empresa dela, na vida dela, uma pessoa que é uma inspiração para mim, que é bem sucedida, alguma coisa do tipo. É como ver, por exemplo, ler um livro do Bill Gates ou do dono da Amazon, do Jeff Bezos, e aí você tem ali 20 anos de experiência dele sintetizado nos pontos mais importantes, no que ele julga que seria mais legal para dizer para você, e você lê como se fosse uma historinha e não dá importância e não aplica nada. Mas quando você sistematiza a coisa e lista o que é que aquele livro trouxe para você de insights e começa a colocar uma lição de casa, uma tarefa para que você coloque esses insights em ação para você, você começa a realmente aproveitar o que aquele cara ensinou. Eu sempre tive a sensação de que, por exemplo, eu gosto muito do Bill Gates. Ele é uma inspiração para mim. E eu sempre tive a sensação de que se eu encontrasse com ele na rua, num café, e pudesse ter a oportunidade de sentar do lado dele ou de outras pessoas importantes, eu não saberia o que perguntar para a pessoa. Eu iria sentar e conversar com ela só. Muita gente diria que eu perderia a oportunidade, mas na verdade, naquele momento, talvez eu queira saber coisas que ele não pode me ensinar, curiosidade sobre ele, sobre a vida dele, sobre qualquer outra coisa. Porque eu não acho que num momento tão breve a gente consegue absorver, aprender alguma coisa tão especial. A gente fica achando que encontrar com Bill Gates num café e ter 5 minutos com ele de conversa, ele vai dar uma sacada da nossa vida, sabe? Ele vai dizer alguma coisa pra gente que vai mudar a nossa vida. Mas de fato ele só vai conseguir mudar a nossa vida. Na verdade ele não vai conseguir mudar a nossa vida. De fato nós vamos conseguir mudar a nossa vida se dermos a atenção necessária àquilo. Então nós fazemos a nossa vida ser diferente e eventualmente, se essa pessoa é uma pessoa de autoridade, de peso, a gente presta mais atenção àquilo. Mas no final das contas o que faz tudo funcionar é que nós damos mais importância àquilo porque a pessoa é uma autoridade. Então quando você está diante de um professor, de uma inspiração, de uma pessoa que você sabe que teve algum resultado que você gosta e que você almeja aquele tipo de resultado, você acaba ficando mais antenado aos tipos de insight que você pode ter. E aí essas oportunidades, elas pintam, elas existem e elas precisam ser aproveitadas, mas você tem que estar atento e você tem que sistematizar o processo. E sistematizar é o quê? Esse livro que eu estou ouvindo novamente, por exemplo, eu vou ler novamente por causa do Clube do Livro, que a gente faz alguns exercícios lá e a gente cita os tópicos do Clube do Livro e tudo mais. Inclusive, se você não conhece o Clube do Livro, e ele não é só para profissionais de saúde, ele é para qualquer pessoa que queira evoluir, se desenvolver. No meu link da bio tem um link para você participar do Clube do Livro e eu recomendo. É um espaço de muito crescimento, é sensacional. E aí, o que eu vou fazer quando eu estiver lendo dessa vez? Este livro, eu tenho as anotações dele, porque eu leio pelo Kindle
e é possível anotar e guardar isso, né? Mas eu ainda não fiz um sistema dele, e ele é um livro dos que merece ser sistematizado. Por quê? Ele merece ter um manualzinho ali, um resuminho ali, não das ideias gerais, mas do quais são os passos que são necessários para se fazer, para colocar o que ele ensina em prática. Porque aquela história de que quando eu sentar do lado do Bill Gates não vou saber o que perguntar para ele para ser realmente transformador para mim, no livro acontece. No livro do Bill Gates ele tem mais tempo para escrever e ele escolheu o que é, sem você fazer a pergunta errada para ele escolheu o que é relevante na história dele, que ele pode sintetizar ali uma experiência de 20, 30, 40 anos da vida dele, às vezes, falando o que aconteceu com ele e o que, de repente, se você se ligar, você pode criar um sistema para listar quais são as tarefas, quais são os pontos mais importantes do que ele já elencou para você, do que ele já selecionou para você, fez uma curadoria da vida dele e colocou ali 20, 30 anos de experiência dele, que é muito mais valioso. E o mais interessante é que o livro você pode acessar toda hora, né? Então, por exemplo, esse livro, eu já ouvi o audiolivro 2 vezes, estou ouvindo a segunda vez, já li uma vez e vou ler uma outra vez. Então eu tenho 4 contatos com esse livro, e poder acessar novamente para ter outros olhos, para me aprofundar em determinados tópicos que esse livro aborda, é uma coisa sensacional. E o bate-papo com Bill Gates no café, eu não iria poder acessar novamente. Então, às vezes, desesperado por aproveitar alguma coisa daqueles 5 minutos com uma pessoa muito importante na minha frente, eu esqueço de viver. E eu posso sentir outras coisas. Agora, com o livro, se eu tiver um sistema com as tarefinhas listadas, eu consigo aproveitar isso e colocar isso para a minha vida, né? Eu consigo aplicar isso na minha vida, inclusive revisitar essas minhas anotações, essas minhas tarefas e saber como é que eu estou fazendo a respeito de cada uma delas. Então eu posso revisitar ali depois de alguns meses e ver, pô, essa tarefa aqui, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Isso aqui eu estou deixando mais de lado, isso aqui eu estou dando muita importância e tal. Será que isso vale? Será que isso não vale? Será que isso funciona para mim? Mas ao invés de ler vários livros, eu acho que o mais importante mesmo, apesar de eu sentir a urgência do tempo passando, né? Aquela coisa de caramba, eu quero ler todos os livros, eu quero ler todas as indicações que me dão, tem muita coisa importante para consumir, eu nunca vou conseguir consumir tudo isso. Então eu tenho que pegar de tudo que eu consumo, eu tenho que conseguir extrair o máximo disso. E aí, fazendo um paralelo novamente com a mentoria, quando você tem o mentorado que vai em todas as sessões de mentoria, mas não aplica nada, ele não é um mentorado bom por presença. Não é presença na mentoria que faz dele um mentorado bom. O que faz dele um mentorado bom é ele aplicar o que ele aprende entre uma sessão de mentoria e outra e aplica para transformar a vida dele. É ele conseguir ter um insight entre uma sessão e outra, ou a cada 2 sessões, ou a cada X sessões, mas conseguir de fato aplicar. Então, por exemplo, na mentoria MCD Master, que é para médicos e profissionais de saúde, se a pessoa consegue aplicar um insight lá que eu persigo, que é a respeito do preço, da mudança de preço, mentalidade de barreiras psicológicas de preço e essa coisa, tá paga a mentoria de R$10.000, que é o valor atual, em março de 2023, tá pago isso porque a pessoa vai conseguir retornar esse valor muitas e muitas vezes para ela, para o resto da vida dela, se ela tiver absorvido isso e praticado de verdade. Então é como se todo o resto da mentoria fosse brinde para ela, fosse plus, e ela vê o resto da mentoria como um bônus. Se ela conseguir mudar a mentalidade dela a respeito de precificação e a respeito de merecimento do valor que ela recebe pelo serviço dela, isso é uma mudança permanente na vida dela. E ser capaz de ter essas sacadas, de captar isso,
é que é a chave da coisa. E não é difícil. Não é fácil também. Se fosse fácil, todos fariam. Mas é simples, muito simples. Se você sabe como é, você aplica. E essa é uma questão que pode ser feita com muita simplicidade, desde que você queira fazer a coisa, se atente ao que é importante e realmente coloque sua energia naquilo. E para isso você precisa de um sistema. E é o que eu vou fazer com este livro. Eu já tenho de alguns livros, eu vou fazer com esse livro dessa vez. Criar um sistema a respeito disso. Pode ser que se eu tiver alguma energia, se eu achar que isso é importante, se eu ver oportunidade, eu até crio um conteúdo específico sobre isso para vender no futuro e isso vire um produto. O conteúdo deste livro vire um produto meu, para ensinar pessoas a respeito dos aprendizados que eu tive lá e da experiência que eu pude, da transformação que eu pude ter a respeito disso. Isso é muito interessante e eu espero que você tenha sacado aqui o meu insight a respeito disso. É uma coisa que eu já venho experimentando, é uma coisa que eu já sabia antes e que eu intencionalmente procuro colocar em prática com maior frequência. Comenta aqui para mim se isso te acendeu alguma luz aí, se isso te deu algum insight, e vai ser interessante saber o que você pensa a respeito.